Primeiramente, imediatamente, faço L. Sem historinha, sem historinha. Ah, mas não sei o que. Não, sem história. Faz o L aí. Comenta aqui embaixo, só um L, assim, ó. Ou dois, né? No caso do Germancano, Lorenzo e Leonela. Ai, cara, como é bom, hein? Como é bom uma vitória com gol do Germancano, cara. Como a gente tava precisando. Eu abri o pré-jogo de hoje, falando, quem acompanha aqui, bom número de visualizações do pré-jogo de hoje. Obrigado pela audiência de vocês. Na transmissão também, uma super audiência. Quem assistiu para o jogo de hoje viu que eu abri falando, cara, o Fluminense de 2024 é um time que não cansa de decepcionar a gente. Não cansa de ser aquele carro velho que você conserta e agora você fala, agora dá pra andar. E você anda o dia inteiro com ele, você estaciona ele na garagem. Quando vai sair com ele de novo, ele tá ruim de novo. Ele ganha do Flamengo e aí na hora de concretizar a vitória, perde. Aí ganha 4 seguidas, parece que vai encaminhar uma tranquilidade no Brasileirão, perde 3 seguidas. Enfim, tem boas atuações, aí vem uma atuação ruim contra o Juventude, uma atuação ruim contra o Atlético Mineiro. É um time que, eu tô falando só da era Mano Menezes agora, né? Não preciso nem falar do que a gente ganha a Recopa, passa vergonha no Brasileiro, começa bem a Libertadores, ganha a Recopa, passa vergonha no Carioca. Começa bem na Libertadores, passa vergonha no Brasileirão. É o ano inteiro com a gente sem conseguir ser feliz 2 vezes seguidas, assim. Não só vitórias, mas ser feliz mesmo durante um longo período. E hoje a gente conseguiu ser, cara. A vitória veio. Qualquer análise que eu faça aqui, ela vai ter que passar por uma coisa chamada defesa. Além da defesa, a paciência. A paciência demonstrada pelo time hoje, apesar de tudo, e eu vou falar o que é esse tudo aqui, foi a chave para a vitória do Fluminense. Sou Gabriel Amaral, essa daqui é a análise pocket de Fluminense e Atlético Paranaense, uma vitória por 1-0 do Fluminense, isso aqui não é basquete, né? Uma vitória por 1-0 do Fluminense. O Fluminense vence a equipe do Atlético Paranaense indiscutivelmente. Esse é o primeiro detalhe, tá? A vitória do Fluminense hoje foi indiscutível. O Atlético Paranaense teve 2 chances de fazer gol. Uma bola espirrada que o Martinelli tenta cortar, o Emerson, que tinha acabado de entrar, arranca no segundo tempo, dá um tapa, sai cara a cara com o Fábio faz uma boa defesa. E no escanteio, que foi cobrado um pouco antes, que o Pablo, que deu lugar ao Emerson depois, está sozinho na área, o Samuel Xavier marca muito mal. E o Pablo pega de perna direita dentro da grande área e o Fábio faz a defesa. Foram essas 2 chances do Atlético. O Fluminense teve muito mais. Nesse nível, teve outras. Teve uma chance do John Arias no final do primeiro tempo, que o Mikael faz uma das maiores defesas do Brasileirão. E do Lima no primeiro tempo, no chute de fora da área. Apesar de que é só isso, tá? O primeiro tempo foi muito pobre no sentido de criação, porque é um time que tem dificuldade para fazer gol, e uma dificuldade reconhecida pelo próprio treinador na coletiva, de que o Fluminense tem dificuldade de marcar nas partidas, fazer gols nas partidas. E um time que veio com uma botar de linha de 5, com 3 girafas na zaga que impedia qualquer chance de bola aérea, com uma marcação muito forte por dentro que dava as laterais para o Fluminense, só que o Fluminense não conseguia infiltrar pelas laterais. O que o Fluminense conseguia era a linha de fundo e cruzamento. As jogadas do Samuel Xavier com Arias pela direita, as jogadas do Lima com o Diogo Barbosa e o Ganso, também muito pela esquerda, elas não conseguiam resultar em infiltração. Normalmente a jogada lá do lado esquerdo ela vinha cortando para dentro e esbarrava em 3 zagueiros, 2 laterais e 2 volantes do Atlético Paranaense. E esses 2 volantes na linha com os 2 alas, então em alguns momentos até o Nicão e o Coelho voltavam e faziam uma espécie de 5-4-1 no Atlético. E do lado direito, o Fluminense até conseguia chegar no fundo, mas não conseguia infiltrar na área. Ali a bola ia pro fundo, cruzamento. E aí na área era o Cauã Elias sozinho contra o Kaique, que é alto, o Thiago Heleno, que é alto, forte, inteligente, e o Beleze, que é o outro zagueiro. Então isso fez com que o primeiro tempo fosse muito amarrado. É um time que tem dificuldade de criar contra um time que estava se defendendo. E o Atlético tem o mérito de se defender bem. O que é o estranho? É que o Atlético ele precisava ganhar esse jogo. O Atlético é 18º, gente. O Fluminense ganhou, é 11º. Olha a tabela. Eu vou gravar um outro vídeo, né, falando de tabela aqui pra gente falar nessa quarta-feira. Mas assim, veja a tabela. Imprima a tabela. Abra aí o GE. Globo, imprime a tabela pra acordar olhando pra ela. Enfim, a gente é 11º. Mas o Atlético é quem tava desesperado. E eles não tinham, assim, não tinha lógica pra mim eles virem jogar pra empatar contra o Fluminense.
O empate daria para eles um ponto, não, pelos meus cálculos aqui agora de cabeça, eu não sei, acho que não tiraria do Z4. Um treinador que ainda não ganhou, enfim. Vem para o segundo tempo, o Fluminense detecta esse problema. O Bernal tava mal no primeiro tempo, ainda tinha tido aquele problema logo no início do jogo. Não sei quanto isso influenciou, né? O corte, o olho dele estava bem inchado. Não sei o quanto isso influenciou pro jogo. O Braulio da Silva Machado travando muito o jogo, isso fez com que o primeiro tempo fosse horroroso. A gente vem pro segundo tempo sem mudanças e o jogo parecia arrumar pro mesmo ritmo do primeiro tempo. Um Fluminense que tentava criar, um Atlético que até tentava ter um pouquinho mais a bola, sair um pouquinho mais, mas que era o mesmo jogo mais travado. Até que o Mano Menezes faz uma mudança. Ele coloca o Keno no ataque, mantém o Lima em campo, tirando o Facundo Bernal. Uma mexida, puxando o time um pouquinho mais à frente. O Ganso passa a vir a buscar um pouquinho mais a bola para criar a jogada. O Lima dá um outro dinamismo na frente, ele prega só o Martinelli. O que começa a acontecer? O Fluminense se expôs um pouquinho mais para tentar fazer o gol. O Atlético se expôs um pouquinho mais para tentar fazer o gol também e aproveitar. E foi nesse momento que o Atlético tem aquelas duas chances que eu citei aqui. No primeiro tempo, não. No primeiro tempo teve uma chance na arrancada do Coelho lá pela esquerda que ele chutou bem para fora. Muito segura a atuação, inclusive, dos dois zagueiros do Fluminense, tá? Do Manuel e do Thiago Santos, pontua isso aqui. Muito mais do Thiago Santos, que faz um ano espetacular. E aí o jogo começa a ficar um pouquinho mais aberto. Só que é um aberto que não interessa tanto ao Fluminense, porque o Fluminense tinha que ter paciência. No primeiro tempo, por várias vezes a gente que estava aqui do estádio, viu o Mano Menezes levantando a mão assim. Não é que ele estava fazendo 10, é que ele estava pedindo para calma com a bola, para girar. O Fluminense girou muito a bola. Você pega a estatística, deixa eu abrir aqui para ver a posse de bola final. Teve um momento no primeiro tempo que a gente tinha 80% de posse de bola. E não era uma posse de bola totalmente estéril. Era uma posse de bola que tinha dificuldades, e é uma dificuldade que o Fluminense tem, de romper a defesa adversária. O Cauã Elias, toda a bola que ele recebia, ele estava muito marcado, porque tinha 3 zagueiros em cima dele. Então não funcionava nenhum pivô dele. Então o Fluminense ficava muito refém de um lampejo, de uma jogada que desse certo e que encaixasse contra a marcação deles. E as mudanças foram acontecendo. Nossa, o Atlético Mineiro meteu 3-0 no River Plate. Que isso, gente. 2 do Davidson. Que loucura, hein? Vi esse resultado agora. Desculpa aí, atrapalhei a análise. Vou voltar aqui na estatística. 75% de posse de bola que o Fluminense teve no jogo. No primeiro tempo, essa posse de bola foi de 79%. Aí no segundo tempo foi um pouquinho menor, de 70%. Então assim, a gente foi criando. E outra, finalizações, o Fluminense finalizava. 14 finalizações, 5 no gol. O Fluminense forçou o time do Atlético a trabalhar, forçou o Micael a trabalhar. Não era um time estéreo. O Fluminense chegava, mas não conseguia chegar nas boas chegadas para finalizações, naquelas que você chega e fala assim, não, essa daqui era para gol mesmo. No segundo tempo vem essa mudança, entra o Keno de início não dá aquele start que a gente achava que ia dar. Faz uma jogada individual, cruza errado, a ponto do Mano Menezes precisar mexer outras vezes. O Atlético também começa a mexer, começa a botar jogadores que são um pouco piores do que os titulares, e olha que o time do Atlético nem era tão bom, mas começa a botar um pouquinho mais de gás aqui pela direita. Tirou o Nicão, botou o Praxedes para tentar render um pouquinho mais em cima do Diogo Barbosa. O Nicão tá no bolso do Diogo Barbosa, o Pablo tá no bolso do Thiago Santos, tá? Só para deixar claro isso daqui. E aí o Mano Menezes faz outra mexida já quando já tava com 25 minutos do segundo tempo. O jogo tava bem amarrado, a torcida tava muito paciente. Parabéns aos 40 mil tricolores quase que vieram aqui, um bom público do Fluminense, mas que esse destaque, eu não sei nem se é um destaque negativo, cara, porque assim, é natural do torcedor isso. O torcedor do Fluminense veio para enfrentar um time que tá muito mal. E ele tinha a certeza da vitória. Se ele tá certo ou errado é uma outra história, mas o torcedor do Fluminense que veio aqui hoje tinha certeza da vitória. E aí quando o jogo vira um jogo de paciência, o Martinelli tem um passe no primeiro tempo, que ele tenta dar um passe na vertical, e que claramente não ia dar muito certo, e o Mano Menezes fica irritado, porque ele queria ter a bola, ele queria trocar passe, ele queria achar a jogada perfeita, o torcedor começa a ficar impaciente. E aí, nessa impaciência, ia transferido um pouco para os jogadores. Os jogadores foram muito frios, assim, dentro do jogo, para não cair nessa impaciência natural do torcedor. Isso, ao longo do segundo tempo, foi se intensificando. E aí, quando o Mano Menezes faz a mexida de botar o Germancano no lugar do Cauã Elias, vai ter mudança técnica de estilo de jogo, vai ter mudança tática, isso tudo vai ter. Mas teve mudança de ambiente no Maracanã. Chora Vascaíno, o sonho acabou, Germancano é tricolor, e o Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça, e clima lá no alto, entonação lá no alto, vamos, Fluminense, vamos, Fluminense. Mudou o clima da arquibancada, daquele nervosismo e daquela impaciência
para um apoio. Óbvio que não é só isso que resolve as coisas, mas o clima, uma moedinha a mais ali para resolver a situação. Nesse mesmo momento, o Mano tira o Lima para botar o Marcelo. Eu, na hora, eu entendi a entrada do Marcelo. Era mais qualidade no meio de campo para justamente achar esses espaços e, principalmente, essa possibilidade das infiltrações. De achar espaço. Você tem o Ganso, mas tem o Marcelo, que é um cara que entra para dar um passe errado, no contra-ataque, irritou muito, mas que dá 3 ou 4 viradas de jogo que abrem o espaço do outro lado. Eu não entendi muito bem ele tirar o Lima. Mas, enfim, talvez o Lima tivesse cansado. O Lima que tinha feito um gol. Num detalhe, o Fluminense chegou a fazer um gol um pouco antes, com o Lima, num rebote, numa boa jogada do Martinelli, mas que foi costurando, meio que aos trancos e barrancos, o Mikael falhou e o Lima fez no rebote, o Lima estava impedido, o gol foi anulado, corretamente, inclusive. O gol, ele vai sair aos quase 40, né? Aos 36 do segundo tempo. 10 minutos depois dessa mexida do Mano Menezes. E por que eu quero destacar essa mexida? Porque o lance começa com o Marcelo invertendo uma jogada na ponta de esquerda para o Keno. O Keno recebe, e aí qual que é a vantagem? Você conseguiu espalhar um pouquinho o time do Atlético. E finalmente conseguiu ter pelo menos um mano a mano. O Diogo já está ultrapassando. É o que o Marcelo não tem. Essa ultrapassagem para a linha de fundo é o que o Marcelo não tem mais na carreira dele. Ele é ótimo em outra função. O Diogo entrega essa ultrapassagem para a linha de fundo. E vem o passe do Keno, a ultrapassagem, um gol que lembrou muito o gol do John Aras contra o Flamengo. Vocês vão lembrar. O início da jogada é diferente, que é a inversão de jogada, que ele é uma roubada de bola. O Keno domina, o Ganso domina. O lateral passa nas costas do marcador, é o passe para a linha de fundo, e aí o lateral cruza, né? No caso, o Samuel Xavier cruzou rasteiro para trás no Aras. No caso do Fluminense, como o Atlético Paranaense estava recheando muita área, e dica, veja os melhores momentos lá no Jornada com a nossa narração, e veja a quantidade de jogadores que tinha do Atlético dentro da área. Na hora do cruzamento do Diogo Barbosa no segundo pau, pro Samuel Xavier entrar na área ali, o Samuel Xavier sobe no terceiro andar cabeceando, o gol acontece com 5 jogadores do Atlético dentro da pequena área. É muito difícil você fazer gol quando um time tá com um ônibus dentro da pequena área. E aí um detalhe, o John Aras perde o gol, né? Porque a bola passa na frente dele e não consegue escorar. Mas é porque estava tudo escrito pro gol ser do Germancano. Eu não vou entrar aqui agora num sentimentalismo da questão do gol do Germancano, tá? Vou falar friamente. Vai ter um vídeo, provavelmente nesse vídeo de tabela, eu vou mencionar ali alguma coisa sobre o Germancano também. Assim, cara, ou falo agora também, né? A gente tem tempo, a análise nem tá tão grande. Eu já cheguei aqui no final do jogo. Bom ver o Ignacio voltando a jogar. Vitor Hugo entrou no final, uma pena Mano Menezes suspenso e possivelmente Bernal também, né? Tomou o cartão amarelo no final do jogo infantilmente, deu um chutão na bola para dentro do campo. Talvez já não jogasse lá no Barradão, né? Por causa da questão do olho. Tomou o terceiro amarelo, tá fora desse jogo, a gente deve ver o Vitor Hugo lá como titular. O Germancano, cara, o Germancano não pode ter 5 gols numa temporada. É isso. O Fluminense sente falta desse cara. Pode ser que esse gol tenha sido, e eu falei isso no último jogo, o gol de Fred contra o Vila Nova. Pode ser que esse gol tenha sido um lampejo. Não foi um gol a lá Germancano, como alguns vão tentar forçar. O gol a lá Germancano. Não. O gol a lá Germancano é ele se posicionando bem, chutando forte pro gol. É o que ele faz muito isso. O gol ali foi uma chegada que quase bate na mão dele, inclusive, foi meio que numa maluquice. O gol a lá Germancano não é um gol cagado. O gol a lá Germancano é um gol pensado, estruturado e bem finalizado. Pode ser que tenha sido o gol do Fred contra o Vila Nova, como eu mencionei, tenha sido talvez um dos últimos suspiros e tal, eu não sei. O que importa é que a arquibancada precisava disso nesse 2024. Precisava sorrir 2 vezes seguidas, 3 vezes seguidas no Maracanã, gente. A gente precisava entrar aqui com a certeza da vitória e sair daqui com 3 pontos na bagagem. A atuação do Fluminense contra o Atlético Paranaense, a atuação do Fluminense de 2024 contra o Atlético Paranaense foi boa. Ela foi ruim se fosse o Fluminense de 23 e 22. Como em vários momentos do Brasileirão de 23, eu cobrei atuações melhores no Campeonato Brasileiro, porque havia uma dedicação total a você, uma dedicação total a Libertadores. Mas beleza, agora não tem dedicação total nenhuma. Se o Fluminense 2023 faz uma atuação dessa contra o Atlético Paranaense, eu estaria aqui falando. O Fluminense hoje fez uma atuação pobre. Faltou dinamismo. Só que não é. A gente ficou um tempão cobrando que jogadores, que direção, e diria até eu e mais alguns cobrando que a torcida também saísse de 2023. Os jogadores saíram, a direção saiu, o comando técnico foi trocado, né, no caso, chegou um novo. E eles saíram de 2023. Acabou. Eles entenderam isso.
Tá na hora da gente entender também. Essa é a realidade do Fluminense de 2024. Essa é a realidade do Fluminense, que agora é um time, sim, que é um fato, que tá comemorando o 11º lugar. E que vai ganhar jogos sem ter um brilhantismo absurdo. Vai ganhar jogos onde vai ter que ter paciência. E vai ter que matar o jogo. A gente poderia ter perdido esse jogo, mas é a se destacar. Terceiro jogo sem sofrer gol. O Thiago Silva não estava em campo em nenhum dos três. Ele acerta a defesa do Fluminense imediatamente. Mas depois o Mano Menezes, eu vou ficar olhando aqui, porque tem um bobo que passa aqui atrás do vídeo dos outros. Não é profissional, não. Você não é profissional. O Thiago Silva acerta no imediato. O Mano Menezes acerta a defesa no longo prazo. O Fluminense tem a terceira melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Sábado tem vitória. A gente pode perder lá no Barradão, pode ganhar, pode empatar. O Fluminense vai competir contra o Vitória. E a certeza que a gente tem é que a gente é 11º no campeonato. E a gente não perde essa posição, a gente está olhando para o alto. Vamos com calma. Eu acho que hoje dá para a gente dizer que a gente se livrou do rebaixamento. Ainda não matematicamente, mas moralmente a gente finalmente acho que consegue isso. Mas não pode relaxar. O campeonato não acabou. A gente tem vagas a disputar, tem posições a disputar, tem dinheiro a disputar ainda para poder acabar o ano, pelo menos, não humilhados. A torcida do Fluminense merece que esses jogadores, sejam os que estão aqui em 2022, 2023, ou os que acabaram de chegar, que essa comissão técnica, que essa direção, merece que eles se dediquem até o último jogo. A não ser que a gente já tenha decidido a nossa vida e o último jogo seja pro Palmeiras se atrapalhar a vida do Botafogo. Aí a gente se dedica só até o penúltimo. Tamo juntos, tá? Aqui direto do Maracanã. Pra galera que sempre me pergunta, né? Pô, Gabriel, você vai vir pra cá? Salvador eu não vou. Do Jornada vai só o Lessa. Mas a gente tá ao vivo direto do Jornada, do Raiz Tricolor, do Canal 20 do Canal do Lessa, no sábado à tarde, fazendo a transmissão do jogo. Tá? Tamo junto. Muito obrigado pela audiência. Não esquece de deixar um like aqui embaixo. Até a próxima. Valeu!